graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs. Sempre bom vir aqui. Essa cidade é muito acolhedora. Estava com saudade de visitar essa comunidade. Então é um privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs nessa noite. Eu quero começar pedindo perdão e paciência, porque a gripe me alcançou. Então a minha voz está em crise. E então o tempo todo eu vou estar aí entre uma tosse e outra, tentando falar-lhes sobre a palavra, meditar com os irmãos sobre esse texto que eu quero convidá-los a ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler sobre o chamado do Senhor para os seus discípulos. A partir do versículo de número 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes do reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Muito bem, são as últimas palavras de Jesus, na verdade, os últimos momentos de Jesus, com os seus discípulos, com os seus alunos, e ele pede aos seus discípulos que aguardem uma mudança dramática na história, que eles aguardem a chegada do Espírito Santo. E então, quando ele está anunciando isso, ele diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não se ausentem daqui. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí, quando ele está dando essas explicações, um dos discípulos pergunta se é nesse tempo que o reino será restaurado a Israel. Ele diz que não era da conta do discípulo, então isso não é da sua conta. Quem vai decidir é o Pai. Só o Pai sabe. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares, a começar por Jerusalém, e toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ele fez uma profecia, né? Uma profecia que se cumpriu, diga-se de passagem. De que o Evangelho chegaria até os confins da terra. Aliás, nós somos o cumprimento dessa profecia, né? Porque quando Jesus disse isso, ele estava lá em Israel, e da onde ele estava, os confins da terra eram a leste a China e a oeste as Américas. Nós somos o cumprimento da profecia. Chegou aqui, olha nós aqui. É a profecia de Jesus se cumprindo. Chegou nos confins da terra. Agora, nós estamos terminando o serviço e dando um pente fino
na humanidade para dar uma última chance para todo mundo, não é? Nós somos a geração que pode fazer isso. Em toda a história da igreja, essa geração é a geração que pode, de fato, cobrir todas as nações. Se ela vai fazer, é uma pergunta que nós é que temos de responder. Principalmente nós brasileiros, porque nós brasileiros estamos num déficit razoável, para dizer o mínimo. Porque nós temos hoje 4.000 missionários no campo. Nós somos, aproximadamente, né? Nós somos 50 a 60 milhões de evangélicos. Nós temos 4.000 missionários no campo. A Índia, que ainda é campo missionário, tem 80 mil. Então, acho que eu não preciso falar nada, né? A Índia, que ainda é campo missionário, já colocou no serviço missionário transcultural 80 mil. Tem 80 mil indianos pregando o evangelho no mundo. E 4.000 brasileiros. Pegou a defasagem? Não. Percebeu por que nós estamos em déficit? Deu para ter uma noção de como nós estamos parados no tempo e no espaço? De como é importante uma conferência como essa? E de como é importante termos as mochilas prontas, como disse o pastor? Nós estamos muito atrás, viu, irmãos? A gente fica batendo no peito aí, porque a igreja brasileira, só Jesus na causa, viu? Porque a igreja indiana vai se levantar contra nós no dia do juízo. Os irmãos da Índia vão dizer, não, o senhor não... O senhor... Passa o galardão dos brasileiros para cá. Eles não fizeram nada. Eles eram o povo mais habilitado para o campo missionário de todos nós e não fizeram nada. A gente, com a nossa cultura de cintura dura, nós mandamos 80 mil, eles com aquela cultura extraordinária, hiperadaptável em todos os cantos, 4.000, e eles vieram aqui buscar galardão. Deixa disso, Jesus, deixa isso com a gente. Então, nós estamos defasados, para ser bondoso. Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu que Jesus deu algumas informações interessantes e recebeu uma pergunta interessante, e eu queria conversar primeiro sobre as informações, e depois sobre a pergunta, e então sobre a resposta. Qual a informação que Jesus deu? Ele deu a informação de que a humanidade ia passar por um upgrade, ia passar por um salto existencial. Por quê? Porque a humanidade, através dos discípulos, ia ser batizada com o Espírito Santo. Isso é um salto, hein? Isso é um salto. Imagina que a gente saísse, antes de Jesus chegar aqui, antes de Jesus nascer, a gente fosse visitar o mundo dos anjos. E aí a gente chegasse lá no mundo dos anjos e encontrasse um anjo que ia ciceronear a gente dissesse para o anjo, oi, tudo bem? Joia? Nós somos seres humanos. O anjo ia dizer, ok, eu sei. Então, o que você acha da gente? A gente está lá antes de Jesus ter nascido aqui. Aí ele ia dizer assim, deixa eu ver, vocês são uma raça caída, né? Vocês são vazios, né? Vocês vivem nas trevas. A voz de vocês não é levada em conta no universo. Vocês estão numa situação difícil. Vocês estão mortos, não é isso? Mortos em delitos e pecados. A gente ia ficar chateado, mas não dava para fazer nada, porque é isso mesmo. Era isso mesmo. Aí Jesus vem, morre, ressuscita, e vem o Pentecostes, o Espírito Santo vem. Aí depois disso a gente resolve visitar o mundo dos anjos de novo.
Aí a gente encontra o mesmo anjo, diz: oi, tudo bem? Lembra da gente? Lembro. Então, estamos aqui passeando de novo. E aí, o que você acha da gente? Ah, vocês são um povo especial, né? Deus mesmo visitou vocês. Vocês agora são a habitação do Espírito Santo, não é? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A vida de Deus está em vocês, né? Vocês são os eleitos. Vocês são os que entram no Santo dos Santos. Isso deve fazer uma diferença, não deve? A gente não percebe isso porque a gente levanta todo dia, olha para o espelho e se vê exatamente como todo mundo que está à nossa volta, no nosso trabalho, na rua e tal. A gente reclama da vida do mesmo jeito que todos eles reclamam. A gente reclama da situação econômica, política, social, do mesmo jeito que eles reclamam. A gente olha para a história com a mesma perspectiva. Sabe por quê? Porque a gente levanta de manhã e não se dá conta de que nós fazemos parte da humanidade que deu um salto ontológico, que deu um salto existencial. Que nós já estamos onde toda a humanidade precisa estar, como habitação do Espírito Santo. Você podia levantar e dizer: olha só, hein, eu sou uma das pessoas em quem o Espírito Santo habita. Isso significa que eu vejo o mundo de forma diferente. Eu vejo a vida de forma diferente. Eu não preciso ter medo de nada. O Espírito Santo habita em mim. Ele me conduz. Ele é aquele que me conduz pela mão como pastor amado pelos campos verdejantes, pelas veredas da justiça, que cuida de mim no vale da sombra da morte. As notícias, para mim, não chegam do mesmo jeito que chegam para os outros. O mundo do lado de fora não me afeta o meu mundo do lado de dentro. O Espírito Santo mora em mim. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Lembra do Paulo e do Silas? Paulo e Silas foram pregar o Evangelho, foram presos, foram espancados, torturados, chicoteados, né? E aí foram colocados no calabouço, na pior cela. E, além de ter sido colocado no calabouço, na pior cela, eles ainda foram amarrados a um tronco. Bom, eu posso imaginar o que deve ser a pior cela numa prisão romana. E ainda amarrado num tronco. Chicoteado, lacerado, se esvaindo em sangue. Quando o carcereiro acabou de trancafiá-los lá, o Paulo disse para o carcereiro assim: escuta, o senhor terminou o seu trabalho? O carcereiro disse: terminei. Por quê? Não, é porque a gente vai começar o culto. Se o senhor quiser participar, porque o culto é público. Se o senhor quiser participar, pode ficar aqui, a gente vai cultuar. E o carcereiro disse: desculpa, vocês devem estar que é dor só. Vocês foram chicoteados, vocês foram torturados, vocês estão se esvaindo em sangue. E vocês vão louvar o seu Deus? Vamos sim. Mas por que vocês vão louvar o seu Deus se ele deixou eu chicotear vocês? Por que vocês vão louvar o seu Deus se ele deixou eu torturar vocês? Por que vocês vão louvar o seu Deus se ele deixou eu amarrar vocês no tronco? Por que vocês vão adorar o seu Deus se coloquei vocês na pior cela? Ele deixou, não é o seu Deus? É. Então, por que vocês vão adorá-lo? Aí o Paulo fala: porque ele salvou a gente de você. O carcereiro: como? O carcereiro: desculpa, acho que tem uma informação aí que eu não tenho. Qual é a informação que eu não tenho? E o Paulo dizia: sabe por que ele salvou a gente de você? Porque agora você pode tocar no nosso corpo, mas você não consegue atingir a nossa alma.
você não consegue atingir o nosso espírito. Dentro de nós não mudou nada. Nós estamos salvos. Nós estamos salvos das circunstâncias. Nós estamos salvos das mazelas do ambiente. Nós estamos salvos da maldade dos homens. Nós estamos salvos do ódio. Nós estamos salvos da angústia. Nós estamos salvos da violência. Não importa o que você faça, você não consegue tocar na nossa alma. Nós estamos salvos. A nossa alma está protegida pelo Espírito de Deus. Nosso espírito está ligado com Ele. Se você for perguntar para a gente se a gente sente dor, a gente sente dor. Se a gente não sente o sangue escorrendo, a gente sente o sangue escorrendo. Mas a nossa alma continua em estado de refrigério. Nós continuamos em paz. A vida de Deus está dentro de nós. Você não conseguiu atravessar a fronteira. Isso é que é ser batizado com o Espírito Santo. Isso é um salto ontológico. É um salto existencial. Isso é um upgrade. Entendeu? Então foi a primeira notícia que Jesus disse. Olha, gente, como eu venci na cruz e no Calvário, o Espírito Santo vem aí e vocês vão ter um upgrade. Vocês vão ter um salto existencial, um salto ontológico. O Espírito Santo vai morar em vocês. E vocês vão morar no Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você acordar de manhã e você olhar no espelho, é inevitável, né? Veja-se a partir do Espírito Santo. Veja-se salvo. Veja-se salvo. O Espírito do Senhor habita em mim. Eu estou salvo. Eu estou salvo do ambiente. Não importa quão denso, quão angustiante, quão desesperador seja o ambiente, o ambiente não entra em mim. Eu ando no ambiente, eu sei o que está acontecendo, eu reajo ao que está acontecendo, eu ajudo as pessoas em meio ao que está acontecendo, mas o que está acontecendo não entra em mim. O que seria, no caso do Paulo e do Silas, o ambiente entrar neles? Seria o Paulo começar a dizer: ah, meu Deus, eu não estou entendendo nada, viu? O senhor vai me desculpar, mas foi o senhor que mandou a gente aqui. Dá licença. Tem alguma coisa que eu perdi aqui? Que parte do separai-me a Barnabé e a Saulo eu perdi? Eu não ouvi. Que parte de o Espírito Santo me separou, eu esqueci aqui? Que parte que está errada aqui? Como é que é isso? Não saio em teu nome, faço tudo para ser fiel ao Senhor, estou aqui pregando o Evangelho e tal, e os caras estão me tratando desse jeito. O que houve? Isso era o Paulo dizendo. O Silas podia ir mais longe ainda. O Silas podia dizer assim: ó, Paulo, sabe o que é? Bem que os caras me falaram, não viaja com Paulo. O Paulo é carne de pescoço, hein? O Paulo conseguiu brigar com Barnabé, meu amigo. Quem é que briga com Barnabé? Ninguém briga com Barnabé. O Paulo conseguiu. Você vai sair com esse cara? Aí, não ouvi os irmãos, saí com você, agora a mão de Deus está pesando e pegou em mim. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Sabe o que é essa lamúria toda? É trazer um ambiente para dentro. Tem um bocado de cristão que está sofrendo, não porque o ambiente é ruim, mas porque o ambiente atravessou a fronteira. Ele botou o ambiente dentro dele. Ele não aprendeu o que o Paulo e o Silas aprenderam quando disseram para o carcereiro: isso é tudo que você pode fazer? Meu amigo, você não pode nos tocar.
Bota uma coisa na sua cabeça, querido. Você não pode nos tocar. Não pode. Nós estamos salvos. O Espírito de Deus está unido ao nosso espírito e a nossa alma está protegida. Os nossos desejos estão direcionados. Os nossos sonhos estão no lugar certo. Nossas motivações estão no lugar certo. E os nossos sentimentos são os sentimentos certos. E vai continuar assim. Você não pode chegar onde eu estou. Não importa quanto você faça. Você nunca vai conseguir nos tocar. Isso é um salto existencial. Então, foi a primeira coisa que o Senhor disse, ó, vocês vão ter um salto existencial. Aí, os discípulos perguntaram, vai ser nessa época que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Você fica pensando, ué, o Senhor falou que eles iam ser batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo ia mergulhar neles, eles iam ser mergulhados no Espírito Santo e tal. E o camarada diz que se é essa época de restaurar o reino, do que ele está falando? É o seguinte, se você ler os 4 evangelhos, sei que você já leu várias vezes, você se deu conta do quê? Que tem uma pergunta que nenhum mestre da lei, nenhum escriba, nenhum saduceu, nenhum fariseu fez para Jesus. E que devia ter feito, mas não fez. Lembra qual é? Qual foi a pergunta que eles deviam ter feito e nunca fizeram? A pergunta que eles deviam ter feito e nunca fizeram era: o que é o reino de Deus? Nenhum deles perguntou o que era o reino de Deus. O João começou o trabalho dele, o ministério dele, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. O João foi preso, foi levado lá para os domínios do Herodes, Jesus foi embora da Judéia, e aí Jesus começou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Perguntaram tudo para eles. Perguntaram se o João é que era o camarada que eles deviam esperar. Perguntaram se Jesus era o camarada que devia esperar. Perguntaram como é que faz para entrar nesse reino. Perguntaram tudo. Ninguém perguntou o que era o reino. Por quê? Porque eles sabiam. Você só pergunta o que não sabe, né? O que você sabe, você não pergunta. Eles sabiam. E por que eles sabiam? Por causa de Daniel. O profeta Daniel. O profeta Daniel foi salvar o Nabucodonosor do pesadelo. Não foi? Nabucodonosor teve um pesadelo. Viu uma estátua enorme, bonita, tal. Aí uma pedra veio, jogou a estátua no chão, triturou a estátua, virou pó. O vento veio, levou o pó e tal. E aí a pedra virou uma montanha, tomou a terra. Aquilo atormentou o Nabucodonosor, era um pesadelo. Ele esqueceu, foi um pesadelo tão grande que ele esqueceu o que era, mas não esqueceu o que tinha tido. Que é interessante, né? Ele esqueceu o que era, mas não esqueceu o que tinha tido. Aí ele chamou os sábios. Disse: ó, pessoal, eu tive um sonho, um pesadelo, sei lá o quê, e está me atormentando esse negócio e eu preciso saber o que é. Aí os sábios disseram: isso é fácil, o senhor conta para a gente conta para o senhor. É esse que é o problema, eu não lembro. Esse que é o problema. Aí os sábios disseram: então o senhor está com um problema mesmo. Que se o senhor não sabe, a gente também não pode saber. Aí o rei falou: meu filho, eu acho que você está equivocado aqui, você está no lugar errado. Aqui quem tem problema são vocês, não sou eu. Eu não tenho problema, não. E vocês não servem para resolver meu problema, então vocês agora são o seu problema, porque eu vou matar todo mundo. E mandou matar mesmo. O cara era reforma administrativa radical. Então ele mandou fazer a reforma administrativa pela raiz. O Daniel, o Sadraque, o Ananias, o Misael e o Azarias não estavam na reunião, porque eles eram novinhos, eles estavam chegando. E a reunião chamou
os bambambãs. Eles não eram dos bambambãs ainda. Aí o Daniel pediu uma audiência, tal, o Arioque conseguiu, foi lá, tal. Disse, eu não sei, mas eu sei quem sabe, eu vou falar com ele. E foi e fez a oração, a reunião de oração que todo mundo devia fazer sempre. Pelo menos uma vez na vida tinha de orar assim, né? Que é aquele tipo de oração de... Queridos, vamos orar. Se o senhor não respondeu essa, não responder essa, não vai precisar responder mais nenhuma. Porque a próxima já vai ser face a face. Não... Então, essa é a boa, Jesus. Ou o senhor responde essa, ou nós não vamos mais dar trabalho para o senhor. Pode ter certeza, porque o homem aqui vai resolver o nosso problema. Então, o senhor respondeu. E o Daniel disse que a estátua era a sucessão dos reinos. Aliás, o Daniel inventou a noção de história, porque até essa época não tinha noção de história. Todo mundo achava que tudo começava de novo. O Daniel foi o cara que disse, os eventos não se repetem, não. Os eventos se sucedem. Tem propósito na história. E aí definiu o que hoje nós chamamos de história. Foi o Daniel, lá salvando o Nabucodonosor do pesadelo, que criou a noção de história no mundo. Noção de história que a gente leva até hoje, carrega até hoje. Aí, ele disse, a estátua são vocês, os sucessores do senhor e tal, vai acabar tudo isso, viu? Isso tudo aí tem dias contados. E a pedra é o reino de Deus. Vai destruir vocês, não vai deixar nem memória de vocês, porque o pó, como o senhor viu, o vento levou. Então, esse negócio, ninguém mais nem vai lembrar do senhor. E o que vai ficar mesmo na história é a montanha, é a pedra. É o reino dos céus. Esse reino vai ser de um povo, esse povo nunca vai perder esse reino, e esse reino vai tomar a terra toda. Essa é a história. Pois é, quando o Senhor Jesus acabou de dizer para os meninos, pessoal, vocês vão sofrer um upgrade. Vamos fazer uma atualização de vocês. Vocês vão dar um salto existencial. Vocês vão deixar de ser gente vazia para ser gente repleta. Vocês vão deixar de ser gente na escuridão para ser luz do mundo. Dá licença, hein? Isso era para vibrar todo dia. De vazio para repleto, de escuridão para luz do mundo, dá licença, é nós na fita, como diriam os meus amigos corintianos, no máximo da inteligência. É um negócio impressionante. Um negócio impressionante. Que coisa extraordinária. Está percebendo a riqueza disso? É que a gente não se dá conta, né? Que a gente faz parte do pessoal que já foi atualizado, que já sofreu um salto existencial, um salto ontológico, um upgrade. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos a igreja, o povo que mora no Espírito Santo e em quem o Espírito Santo mora. Isso é fantástico. Isso devia fazer da gente igual Paulo e Silas. Ok, quais são as notícias? Vai ter guerra, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Mas como? Não. Fica tranquilo. Aqui dentro está tudo ok, o Senhor é Senhor da história, Ele vai dizer para a gente o que fazer. Agora nós vamos cantar. Agora nós vamos louvar. Fica tranquilo, esse negócio aqui não está à deriva não, meu filho. Isso aqui não está à deriva não. Não, mas você viu aquele menino da Coreia? Aquele menino da Coreia não sabe nem o que é sair das fraldas. Deixa, calma. Não é por aí. Não é por aí. Vamos continuar. Vamos continuar onde a gente já está. Não vamos voltar para onde a gente estava. Não vamos voltar. Vamos ficar onde a gente está.
que foi o recado que o Silas mandou e o Paulo mandaram para o carcereiro. A gente é intocável, entendeu? Você pode bater à vontade que você não chega na gente. Está tentando chegar na gente, não é? Está tentando fazer a gente ficar com medo, etc. Não vai dar. Tentando fazer a gente dizer, não, eu não paro, eu paro. Não vai dar, não vai dar. Você não vai chegar na gente. A gente está protegido pelo Espírito de Deus. Nós somos inexpugnáveis, você não chega aqui. Então vamos cantar. Participa. Quem sabe você não vai chegar aqui do jeito que você quer, mas quem sabe hoje você seja trazido para onde a gente está. E olha que deu certo, ele veio mesmo. Ele veio mesmo. Ele creu e ele veio mesmo. Deu um salto. Aliás, a Bíblia diz que nós vamos ter 3 saltos ontológicos. O primeiro a gente já teve, batismo com o Espírito Santo. Nascemos de novo. O segundo é a ressurreição do corpo. E o terceiro ainda não foi revelado, não é? Porque o apóstolo João disse, hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser. O que sabemos é que o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Então nós ainda vamos dar um terceiro salto ontológico. Nós estamos a caminho, meu amigo. Nós estamos a caminho. Então, quando os discípulos viram isso, perguntaram, então é nesse tempo que a gente vai virar uma montanha? Porque era a ideia do reino, do Daniel. Daniel falou, ó, estátua, não, esquece a estátua, rei, isso vai acabar. Isso vai acabar. Não vai sobrar nada, nem pó, hein? Nem o pó, porque quando ficar aquele montão de pó, o senhor estava olhando para o montão do pó, veio o vento, e o vento levou. O vento levou. Não sobra nada. Ficou só tema para filme americano. O vento levou. Não tem mais nada. Então, esse tipo de fala só cabe para uns caras da minha idade. Só os caras da minha idade sabem o que significa o vento levou. Então eu sei, eu meço a idade da turma com quem eu estou falando na hora que eu falo isso. Ah, todo garotão, entendi. Então, aí, a ideia básica que o Senhor está passando para eles vem o upgrade. E eles estão perguntando se é nessa hora que eles vão virar uma montanha. Porque lá no sonho do Nabucodonosor, a pedra foi atirada contra a estátua, uma pedra solta por mãos não humanas, foi atirada contra a estátua, derrubou a estátua, triturou a estátua, transformou tudo em pó, ouro, prata, bronze, ferro, tudo em pó. Veio o vento, varreu o pó e a pedra começou a crescer, virou uma montanha e tomou a terra. O que o discípulo estava perguntando para Jesus é, então agora que a gente for batizado com o Espírito Santo, nós vamos tomar o mundo? Nós vamos ser os novos romanos? O novo império do planeta? Nós vamos ser a montanha? Vamos tomar toda a terra? Vamos governar sobre todo mundo? E aí Jesus disse, não. Quando vocês vão se tornar montanha, é decisão do Pai. Quando vocês vão governar o mundo todo, é decisão do Pai. Agora, vocês vão receber poder para triturar a estátua. Porque antes da pedra virar montanha, ela tem de triturar a estátua. Agora vocês vão receber poder para triturar a estátua. Vocês não vão se tornar o reino, vocês vão anunciar o rei do reino. E em anunciando o rei do reino, vocês vão triturar a estátua. Vocês vão mexer com o mundo, vão mexer com a história, até que o rei do reino venha. E aí então, quando o rei do reino vier, vocês se tornarão uma montanha. Então, qual é o nosso papel agora? Triturar a estátua.
Como a gente escritura a estátua? Anunciando Jesus. Como a gente anuncia Jesus? Pelo poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês vão sair dando testemunho de Jesus. Dar testemunho de Jesus não é pura e simplesmente contar a história de Jesus, é demonstrar o que Jesus, o que o caminho de Jesus significa para a humanidade. Vou dar três exemplos do que eu estou dizendo. Camarada analista chinês falando sobre a inexorabilidade da China como líder do mundo. Então o analista estava dizendo o seguinte: a China vai ser a maior nação do mundo do ponto de vista econômico, do ponto de vista bélico a gente já está entre as maiores, e isso parece que é inevitável. Aí ele disse: a única tristeza é que nós nunca vamos ser uma nação desejada. Porque, por exemplo, a Inglaterra foi uma nação desejada. As pessoas não queriam apenas ir para a Inglaterra, eles queriam ser ingleses. Os americanos foram uma nação desejada. As pessoas não queriam só ir para os Estados Unidos, elas queriam ser americanos. Eles eram nações desejadas. Isso aconteceu e acontece com várias nações no mundo que despertam o interesse dos outros povos para ser do jeito deles. Aí ele diz: só tem um problema. Todas as nações que foram desejadas no mundo moderno são nações onde os cristãos foram a maioria. E aí ele explicou: porque só os cristãos conseguem fazer as suas nações darem saltos éticos. Os cristãos mudaram a ética no mundo. As nações onde eles foram maioria e onde eles tiveram hegemonia deram saltos éticos. Então as pessoas dos outros lugares queriam ser como eles, porque eles tinham a ética dos cristãos. Quando os portugueses dominaram Goa, lá na Índia, tinha um ditado na Índia que era o seguinte: se você quer justiça, vá a Goa, onde reinam os cristãos. Por onde nós passamos, nós demos saltos éticos. Porque nós testemunhamos Jesus. Testemunhar Jesus não é apenas dar às pessoas a oportunidade de entregarem a vida para Jesus, mas é dar às pessoas a oportunidade de serem afetadas pela mensagem de Jesus. De verem a sua sociedade afetada pela mensagem de Jesus. E quando a mensagem de Jesus afeta uma sociedade, brilha a luz. O direito ganha espaço, as mulheres são emancipadas, as crianças são respeitadas, os idosos são tratados com dignidade. Há um senso de igualdade. Porque é o ensino de Jesus. Foi isso que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Vocês não apenas vão oferecer a todas as pessoas a oportunidade de virem a Deus através de mim. Vocês também vão levar o que eu estou ensinando. Porque vocês não apenas vão anunciar às pessoas que elas podem nascer de novo, mas vocês vão ensinar as nações a guardarem o que eu vos tenho ensinado. E isso vai mudar as nações. Isso vai mudar o mundo. Isso vai dar um novo enfoque para a humanidade. Isso vai dar uma nova visão do que significa ser gente. Vocês vão fazer isso até os confins da terra. Estava ouvindo um outro analista sobre a primavera árabe, que está se tornando um tanto quanto frustrada. E perguntaram para ele: o que você acha que significa a primavera árabe? O que está por detrás disso? E ele disse: isso que significa que os cristãos atravessaram a fronteira.
Mas como assim os cristãos atravessaram a fronteira? Ele falou, só os cristãos gritam por liberdade. Só os cristãos gritam por liberdade, só os cristãos gritam por direito, só os cristãos gritam por igualdade, só os cristãos acreditam que todos os seres humanos são iguais. Ninguém mais acredita nisso. As religiões kármicas não acreditam nisso, porque o sujeito é desigual porque é o karma dele. Então não dá nem para mexer muito, porque se você mexer demais, você altera o karma dele. Por exemplo, as religiões kármicas, quando fazem boas obras, fazem assistencialismo. Por quê? Porque não pode mexer demais com o karma do cara. Se mexer demais no karma do cara, ele reencaderna pior depois. Entendeu? Ele tem de reencadernar melhor. Então, assim, ajuda, mas não tira. Porque se tirar, mexe no karma, mexeu no karma, pronto, ele vai ficar nervoso. Não pode. Então, por exemplo, se o filho pródigo tivesse sido visitado por um cara de uma nação, de uma religião kármica, ele ia dizer assim, é o seu karma, cuida bem dos porcos, que você reencaderna melhor depois. Se ele recebesse uma visita do segundo tipo de confissão kármica, o camarada ia dizer, esse é o karma, os porcos também são reencadernações humanas, então você trata bem, senão você reencaderna porco. Então você trata bem que você dá um salto. Se ele recebesse uma terceira confissão kármica, o cara diria assim, é seu karma e os porcos são deuses. Então adora os porcos, melhora o seu karma, você reencaderna melhor depois. E se ele recebesse a visita de uma religião determinista, que tudo são os desígnios de Deus, o camarada ia dizer para ele, são os desígnios de Deus, cuida bem dos porcos, xará. Mas, como a história dele foi contada por Jesus Cristo, ele foi visitado por alguém que disse, o que você está fazendo aqui, rapaz? Sai disso aqui, homem. Seu pai está te esperando na porteira, homem. O que você está fazendo aqui? Vai embora, sai daqui, rapaz. Você não nasceu para isso aqui, não. Levanta, vamos, está demorando. Uma vez eu estava numa cidade no interior de São Paulo, e o grupo de pastores da cidade tinha começado um trabalho com crianças. E eu fui visitá-los 6 ou 7 meses depois que eles começaram esse movimento na cidade a favor das crianças. E aí o pastor que me recebeu disse, rapaz, acabamos de ser agraciados com uma coisa legal demais. Foi o que é? Nós vamos cuidar da liberdade assistida das crianças que estão nas instituições de recuperação do Estado. Olha que interessante, então vocês que vão cuidar das crianças de liberdade assistida? É isso mesmo, puxa, como vocês conseguiram isso? Não, o procurador chamou a gente lá e passou para a gente. O procurador é crente? Ele falou, não, o procurador é de uma religião kármica aí. Ah, é? E passou para vocês por quê? Aí ele falou, eu perguntei isso para ele, por que o senhor está passando para a gente e não para o pessoal da sua religião? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim, nossa religião, a minha religião, explica por que as pessoas sofrem. Vocês tiram as pessoas do sofrimento, e essas crianças não estão precisando que ninguém diga para eles porque eles sofrem. Eles estão perguntando se tem um jeito de sair do inferno. Isso é testemunhar Jesus. Nós temos de enviar a gente para o mundo todo. Porque quando Jesus cruza as fronteiras, ele muda o referencial político, ele muda o referencial socioeconômico, ele muda o referencial humano. Ele muda o conceito de gente. Até os que não se convertem são salvos. De alguma maneira. Por isso que a gente não pode sonegar missionário. Sonegar missionário é sonegar luz. Sonegar missionário não é sonegar religião, é sonegar luz. É sonegar vida. É sonegar libertação.
É sonegar liberdade. É sonegar transformação. A gente não pode sonegar missionário, irmão. A gente tem de mandar esse povo, tem de treinar bem, mandar sustentar. Nós temos de invadir o mundo está se perdendo, está voltando à era da angústia, onde a escravidão era o tema. E aí o camarada que estava analisando a Primavera Árabe, ele disse, os cristãos é que fizeram isso. Através das redes sociais deles, eles começaram a fomentar o pessoal com a noção de democracia, igualdade, liberdade, todo mundo é igual. Isso é coisa de cristão. Só os cristãos acreditam nisso. Só os cristãos acreditam que não pode haver escravidão. Todas as outras confissões religiosas aceitam a escravidão como parte do karma. Aí o cara disse, os cristãos são tão briguentos, tão birrentos, que se entre eles tem um grupo deles que decide romper com o Deus deles e fazer em nome do Deus deles a opressão, eles se levantam, eles guerreiam contra eles mesmos e eles não admitem. O camarada disse, os cristãos são inquietos. Eles acreditam no mundo melhor. Eles acreditam que seres humanos podem ser salvos. Eles acreditam que seres humanos podem mudar. O Deus deles é o Deus da restauração. Eles acreditam em restauração. Eles acreditam em sociedade. Eles acreditam em direito. Eles acreditam em justiça. Eles acreditam em democracia. A democracia só vinga entre os cristãos. Os cristãos são os únicos que acreditam nisso. Eles não só acreditam, como eles fazem o negócio funcionar de um jeito ou de outro. Briga a vida toda, mas não desiste. Eles atravessaram a fronteira. E o camarada disse, todas as vezes que eles atravessarem a fronteira, vai ser assim, porque eles são inquietos. Por isso a gente não pode sonegar missionário, irmão. Recebereis poder. Você não percebe que é o Espírito Santo, mas é Ele. É o Espírito Santo por trás da democracia, é o Espírito Santo por trás da igualdade, é o Espírito Santo por trás da libertação, é o Espírito Santo por detrás da liberdade, é o Espírito Santo por detrás do direito, da emancipação da mulher, da emancipação da criança, enquanto oferece a todo mundo a oportunidade de vir a Jesus. O Espírito Santo vai, através dos seus missionários, incendiando tudo que aprisiona os seres humanos, que destrói os seres humanos, que transforma ou tenta transformar os seres humanos em meros objetos. Por isso que entre nós cristãos a gente está sempre assim, porque tem um bocado de cristão que de vez em quando se encanta com as mazelas do sistema. Aí, quem é que vai chamá-los a atenção? Outros cristãos. Não pode não. Em nome de Jesus, não pode não. Você quer fazer isso, faça em nome do inferno. Em nome de Jesus, não vai fazer não. Por que eu não vou fazer? Porque a gente não vai deixar, meu filho. A gente não vai deixar. A gente não vai deixar esse negócio aqui, não. Você não vai ficar assim, não. Vamos denunciar você. Vamos dizer que você não é de Jesus coisa nenhuma. Percebe? E o analista da China disse assim, pois é, se a China quiser ser a nação que gostaria de ser, nós vamos ter de conversar com os cristãos. Porque onde os cristãos entram, o mundo dá um salto ético. Você pode pensar, esses dias, e aí é o último exemplo, estava assistindo no YouTube, me mandaram uma fala do Luiz Felipe Pondé, o filósofo da PUC, num programa do Antônio Abujanra, Provocações. E aí o Abujanra disse para ele assim, como é que você vê esse negócio aí do modernismo e os cristãos, os direitos humanos e tal, como é que você vai viver esse embate aí? Ele falou assim, eu vejo isso com muita estranheza, porque esse negócio de direito humano é invenção de cristão.
Pois é, ele nem é, ele não tem religião. Não sei se ele é ateu ou se é ateu, mais ou menos, mas fé ele não expressa nenhuma. E ele disse, isso aí é invenção de cristão. Isso só acontece do lado cristão do mundo. O camarada grita, xinga, porque está no mundo cristão. Nós fizemos isso. Nós dizemos, não, pode falar. Não, mas está falando contra vocês. Então, pode falar, nós construímos um mundo para isso mesmo. Pode falar. Você não gosta da gente? Não, a gente ama você, viu? Jesus te ama, quer salvar você, está tudo certo. Agora, imagina se ele fosse dizer isso no mundo não cristão fechado que tem por aí. Fala para ele falar. Ele não vai falar. Ele sabe que vai levar um tiro na cabeça na hora. Porque ele só pode falar no mundo cristão. O mundo que os cristãos construíram é o mundo em que você pode falar contra os cristãos. Se os cristãos têm de ficar quietos e dizer, ok, vamos ver o que dá para fazer. Isso é testemunhar de Cristo. Por isso você toma cuidado aí com os cristãos radicais xiitas, porque eles estão esquecendo Jesus. Cuidado com isso. Jesus chama os homens para isso mesmo. Vocês são livres, vamos discutir tudo. Vamos conversar sobre tudo. Não quer dizer que a gente tenha de concordar com tudo, e nem vai mesmo. Mas nós vamos conversar sobre tudo. Porque esse é o nosso mundo. Esse é o mundo dos cristãos. Então, minha filha me chamou no computador, disse assim, pai, tem um aplicativo aqui no Facebook que diz, segundo o perfil que a gente tem, que problemas a gente teria no mundo. Eu estou vendo aqui que tem pelo menos umas 6 nações em que eu teria risco de vida, de ser presa, de ser agredida, etc., só porque sou mulher. E aí acrescenta o fato de que eu sou mulher cristã, aí isso aumenta para uns 15. Que aí eu não saio com vida mesmo. Ela só citou 2 elementos do perfil dela. Tem algumas nações que o fato dela ter sido alfabetizada e ter feito o curso universitário e agora está na pós-graduação, ela já estaria morta há muito tempo. Nenhum desses mundos conheceu Jesus. Nenhuma dessas nações ouviram daquele que disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nenhuma dessas nações ouviram alguém que disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos sonegar missionário. Porque agora é a nossa fase de triturar a estátua. Não só de anunciar Jesus, mas de sacudir com todos os conceitos das nações que oprimem os seres humanos, que matam os seres humanos, que escravizam os seres humanos, que transformam os seres humanos em objeto, que transformam mulheres em criminosas só porque são mulheres, que alijam as crianças, que transformam as crianças em escravos. Eles não se libertarão se a luz de Cristo não chegar lá.
se eles não souberem que há um Deus que está do lado deles, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o Deus do universo, o único, nós não podemos sonegar missionários. Você pode dizer, não, mas nós aqui no Ocidente também temos um montão de problemas. Ah, nós temos. Mas aqui a gente grita. Aqui a gente diz que está errado. Aqui a gente vai para a rua. Aqui a gente bota a cara na frente do camarada e diz, você não pode fazer isso. Em nome do quê? Em nome de Jesus. Você não pode fazer isso em nome de Jesus. Nós não vamos ficar quietos. Então, nós não podemos sonegar missionário, não. Porque nós temos de dizer para o pessoal que tem um upgrade esperando o ser humano. Amanhã, por exemplo, você pode chegar, encontrar um camarada e dizer, escuta, você já recebeu o upgrade? Já não. Você já deu o salto ontológico? Você já deu o seu salto existencial? Hein? Você não sabia que tem um salto existencial esperando por você? Você precisa se atualizar, cara. Você precisa se atualizar, homem. Espera aí que nós vamos dar o comando para você ser reciclado e dar um salto ontológico. Você pode mudar de ambiente, cara. Você pode passar a viver no Espírito Santo e o Espírito Santo passar a viver em você. Você já conhece essa possibilidade do salto ontológico? Não? Ah, então senta aí que lá vem a história. Eu vou te contar. Eu vou te contar como foi que eu tive um salto ontológico. Como é que eu tive um salto existencial? Agora, só entre nós, não precisa contar para ninguém, hein? Para você dizer isso, você tem de estar experimentando, vivendo o seu salto ontológico, meu amigo. O seu salto existencial. Não vai me dizer que você, qualquer coisinha, mexe com a sua alma. Não vai me dizer isso. Não vai me dizer que qualquer coisinha desespera o seu coração. Não vai me dizer que qualquer coisinha, pronto, você já não tem mais certeza. Não vai me dizer que qualquer coisinha você já sai resmungando. Não, que isso? Você deu um salto ontológico, meu filho. Que isso? Seus desejos, seu coração, sua razão, sua motivação de viver, tá protegido, cara. Sua alma está guardada. Não deixa ninguém tocar na sua alma, não. Assume o salto. Assume o upgrade. Aí você pode contar para todo mundo. Que Deus nos abençoe.